Olá, tudo bem? E não se esqueça, na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília, estarei com a minha terceira live com o tema Quais as perspectivas de mercado de soja e milho, com o engenheiro agrônomo e com especialização em economia rural, Cristiano Palavro, consultor técnico da AproSoja Goiás. Respondendo às seguintes perguntas: a soja pode abaixar? E o milho pode chegar a R$ 120 a saca? É isso aí, te encontro lá! Boa noite, Crésio Daniel, está entrando aí, Matheus Gomes, Matana, obrigado aí pela presença, Alexander, Igor, boa noite, Regina Bins, Ney Pimentel, obrigado pela presença, Hugo Matheus, Jorge, muito obrigado aí, Frederico Rocha, acabando de entrar, muito obrigado aí pela presença, Hilda Antônio, boa noite, Agro Souza também está entrando, Matheus, Ávila, isso, hoje então, receberemos aqui no nosso canal Cristiano Palavro, que é engenheiro agrônomo com especialização em economia rural, sócio-diretor da Pátria Agronegócios, que vai estar conversando com a gente a respeito de perspectivas de mercado de soja e milho. Tá ok? Vamos esperar mais o Show do Agro entrando também. Obrigado aí pela presença. Tá ok? Aí gostaria também de, na hora que vocês estivessem postando aí, falar de qual região vocês estão falando, tá? De qual região aqui do Brasil. Obrigado aí, Felipe Gouveia. Tá. Tá ok? Vamos aqui. Tá. O Cristiano, quer ver? Tem como você pedir para entrar? Hildo, já está aí. Nova Chavantina, Show do Agro. Okay. Cristiano. Ney Pimentel aí. Itararé, São Paulo. Estamos esperando Cristiano. Estamos aguardando Jales. Entramos. Tá ok. Cristiano, queria saber se você já está... Espera um pouquinho. Estamos aguardando. Cristiano, tem como você pedir para entrar, fazendo favor? Aguarda um momentinho só, o pessoal está tendo um... Aqui, entrou. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. Agora está dando certo. Desculpa aí pela... Cristiano, opa! Agora sim. Boa noite, Cristiano. Boa noite, tudo bem, Nestor? Tudo jóia, Cristiano. Prazer estar recebendo você aqui no nosso canal, tá? Obrigado pelo convite aí. Que isso. Obrigado também a todos vocês que estão participando agora também com a gente, tá? É um prazer enorme estar recebendo todos vocês aqui no nosso canal, tá? E com o Cristiano, né?
Hoje a gente vai estar batendo um papo, né, Cristiano, a respeito de perspectivas aí de mercado, né, soja e milho. Né. O Cristiano é engenheiro agrônomo, né, com especialização aí em economia rural, sócio-diretor da Pátria Agronegócios, né, ficando sediado, acho que em Goiânia, isso, né, Cristiano? Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Aí se quiser complementar também, eu acho que a sua equipe, né, também, é o Matheus, né, que eu acompanho também, tá? Sempre está dando aí os posicionamentos aí de mercado, acho que no Notícias Agrícola, é isso? Isso, hoje somos uma equipe de 4 consultores, Nestor. Certo. Nossa empresa fica sediada em Goiânia, mas hoje a gente atende produtores no Brasil todo, atendemos alguns compradores de grãos também. E o nosso papel realmente é a parte de consultoria de mercado, né? Entender os fundamentos e ajudar nossos clientes a navegar aí nessa questão dos preços, tanto no físico quanto utilizando algumas operações em bolsa aí para fazer proteção de preços ou alavancagem de resultados, né? Certo, correto. Cristiano, só para mim fazer uma ilustração, né? Eu vou estar abrindo aqui os preços, tá? Tá ok? Peraí, só para a gente ter o norte. Tá ok? Perfeito. Tá. Hoje é dia 17 de maio, né, de 2021, tá ok? E aqui na região a soja balcão fechou hoje a 1,67, né? Milho, balcão 87, sorgo balcão 77, tá? Contrato de soja hoje na região 152 para 28 de 2, né, de 2022, tá? Contrato de milho aí para 31 do 7 a 80, contrato de sorgo a 77, tá ok? Então só para ter o norte, né, e o dólar hoje fechou em torno aí de 5,27, tá? Só para dar uma ilustrada, tá? E para a gente começar esse bate-papo, tá? Então, Cristiano, vamos falar primeiro de soja, né? Deixar o milho de repente para depois, né? Porque o milho está mais perto aí de começar a colher alguma coisa, né? Também tem essa estiagem que está acontecendo aqui no Centro-Sul, né, que com certeza já afetou o mercado, né, vai afetar e, consequentemente, também vai mexer nos preços, né, quer dizer, já está mexendo. Né. Então, em termos de soja, o que você tem hoje para falar para nós, né, assim, num contexto geral? Tá? Se quiser se apresentar também mais, alguma coisa, complementar, tá, a palavra é sua. Perfeito, obrigado, Nestor. Então, assim, como você falou no começo, né, eu sou o Cristiano, hoje sou um analista de mercado lá na Pátria Agronegócios e atuo também como consultor da ProSoja Goiás, né? A gente tem aí bastante tempo que acompanha esse trabalho da ProSoja, inclusive a ProSoja nesse fim de semana participou aí das manifestações em Brasília, né? Então, uma movimentação grande aí por parte da ProSoja. Indo para o assunto de preços, Nestor, então vamos lá. Hoje é importante lembrar que quando a gente pensa no preço da soja, é importante a gente lembrar dos 3 fatores principais que formam esse preço da soja, né, Nestor? O primeiro deles, como a maioria sabe, né, a Bolsa de Chicago, né, é um formador de preços hoje, é a principal bolsa de negociação da soja no mundo. Nós temos a BMF aqui, o contrato espelho lá de Chicago, né, que negocia soja aqui também aos brasileiros, né? O segundo fator de formação do preço são os prêmios de exportação. Então, o prêmio de exportação ele é uma adição ou uma subtração do valor negociado em Chicago que se paga aqui nos preços, aqui nos portos brasileiros. Ou seja, se a gente tem uma demanda muito forte e uma oferta pequena, os exportadores adicionam prêmios sobre a cotação de Chicago para originar essa soja aqui no Brasil. Se temos um caso contrário, se os preços já estão aceitáveis aqui dentro do Brasil, em alguns momentos a gente tem prêmios negativos. E esse é exatamente o momento que a gente está passando hoje. Hoje os prêmios aqui no Brasil estão negativos. Porém, os preços estão fortes em função de Chicago forte e do terceiro fator de formação do preço, que é o dólar, né? A gente viu, vamos tratar esses 3 assuntos de forma diferente. Primeiro falando um pouco de Chicago, Nestor. Hoje a gente está acompanhando aí os preços em Chicago, os contratos spot, né, que são os contratos mais próximos do vencimento, eles negociam hoje próximo dos $16 por bushel. Para quem acompanha essas movimentações, a gente não via esses preços desde 2013. Nós tivemos aí nos últimos 3 anos, principalmente... Pode falar, vamos lá. Não, até então ficava abaixo de $10, certo?
Exato, a gente já teve preços maiores no passado, mas Certo, especialmente certo, nesses correto. últimos 3 anos, com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a demanda pela soja norte-americana estava muito baixo. E apesar da CBOT, da Bolsa de Chicago, ser uma referência para o mundo, ela é muito focada nos preços lá dentro dos Estados Unidos. Então a questão local Correto, lá pesa mais sobre os certo. preços do que as questões fora. Então, por bons anos, nós vimos a soja sendo negociada entre 8 e 9,5, US$ 10 por Exatamente. bushel. Isso. Correto. E aí, no final do ano passado, durante o ano passado, a gente teve um acordo entre Estados Unidos e China de compras de produtos norte-americanos por parte dos chineses. Então eles voltaram a comprar nos Estados Unidos e essas compras foram bastante agressivas. A China comprou muita soja dos Estados Unidos ao longo dos últimos meses e colocou os estoques norte-americanos que estavam há 3 anos atrás na casa de 24 milhões de toneladas. Esses estoques hoje estão só em 3,25 milhões de toneladas. Então vocês vejam, saímos de um patamar de 24 milhões de toneladas de estoque para um patamar de só 3,25. Então esses preços lá em Chicago, que giravam em torno de 8 a 9 dólares, passaram para os atuais 16 dólares por bushel. Então é Tá um ok. mercado muito puxado pela demanda. Tá, mas aí no caso, essa diferença ficou menor, principalmente devido à demanda. Exatamente. A gente não teve uma quebra de produção significativa. Os Estados Certo, Unidos certo. produziam um pouco menos do que poderia no ano passado, Correto. teve uma quebra Certo. pontual. O Brasil produziu muito bem, a Argentina teve alguma quebra esse ano, mas em Certo. termos gerais, esse é um mercado totalmente puxado por demanda e não por queda de oferta. Então, quando a gente tem um mercado puxado por demanda, ele acaba tendo um movimento mais longo no tempo. Porque às vezes os preços sobem porque quebra uma safra, né? Essa alta Certo, e correto. baixa, quando quebra uma safra, ela costuma ser muito rápida. Nesse Certo. caso agora, a gente tem um mercado puxado pela demanda. Então, Pela a demanda. tendência é que a gente tenha preços mais sólidos ao longo de um bom tempo ainda, já que essa demanda continua muito forte, seja aqui no Brasil, Tá ok. como nos Estados Unidos, por exemplo. Tá ok. Mas essa demanda aí, você falou Brasil e Estados Unidos, mas principalmente pela China. China. A China é o grande comprador mundial, né, Nestor? Certo. A estimativa é que eles comprem 100 milhões de toneladas esse ano e comprem 103 milhões de toneladas na safra nova, 21-22. Então eles são um grande mercado que puxa a compra de grão no mundo. Porém, é claro que existem outros países importantes também. A União Europeia compra bastante, outras partes da Ásia compram bastante também, e são mercados que são importantes. É claro que a China é o maior deles, concentra a maior parte das importações, mas outros mercados são fundamentais nesse balanço de oferta e demanda também. Alô, tá me ouvindo? Não, tô. Não, correto. Então, a pandemia ajudou, com certeza, esse aumento de demanda, o Cristiano? Sim, pensando na pandemia, a gente tem dois fatores principais que alteraram o nosso preço aqui. O primeiro deles, é importante citar que lá no começo da pandemia, no começo de 2020, tinha-se uma expectativa que a demanda ia ser menor. Por quê? Porque você tem restrição de movimentação, acaba usando menos combustível, por exemplo, que é importante no caso da soja em função do biodiesel, e é importante no caso do milho em função do etanol. Mas isso não se confirmou, porque a gente viu as economias, especialmente os bancos centrais dos países, adicionando muito incentivo financeiro. Aqui no Brasil foi um caso claro, né? O governo colocou R$ 600 mensais na mão de mais de 50 milhões de brasileiros. Então isso deu liquidez para o mercado. Então o consumo de carnes, proteínas, continuou sendo grande. Ao mesmo tempo, enquanto a pandemia da Covid-19 foi se expandindo, a pandemia da febre suína africana, que foi bem significativa lá na China, ela veio diminuindo ao longo de 2020. Então o consumo dos chineses para alimentar um rebanho suíno que vinha em crescimento foi muito grande. Então a gente não viu quedas de demanda ao longo da pandemia. Então isso ajudou a solidificar os preços da soja. Por outro lado, aqui no Brasil, com a entrada da pandemia, a gente já tinha um dólar forte, né? Lembrando lá em fevereiro de 2020, o dólar já caminhava ali perto dos 4,30. Com a chegada da pandemia, o dólar subiu rapidamente para a casa dos 5 e chegou a bater máximas de 5,90 já em maio de 2020. Então a gente teve esses dois fatores, demanda firme
e o dólar muito alto puxando os preços aqui para a soja. Então, de certa forma, pensando no produtor rural, pensando em preço, a pandemia trouxe fatores positivos para o preço, né? Exatamente, tá. É porque até então a soja não demorou para ultrapassar os R$ 100, né, a saca. Tanto é que muita gente ficou esperando, né, e depois de passar, hoje praticamente já estamos aí por volta de R$ 160, né. Até mais, às vezes, há uma soja aí disponível, né. Tá? Então, você acredita que esses preços firmes ainda continuam? Sim. E, Nestor, um fator que nos dá essa visão de longo prazo de preços firmes ainda, na semana passada teve um relatório bem importante, que foi o relatório do USDA. E foi o primeiro relatório no ano que soltou a oferta e demanda para 2021, 2022. E o USDA considerou que a safra dos Estados Unidos será uma safra normal, uma safra aí próxima de 120 milhões de toneladas. A próxima safra do Brasil também uma safra normal, que eles estão estimando inicialmente em 144 milhões de toneladas. Isso é quase 10 milhões de toneladas a mais do que a gente já colheu esse ano. E a safra da Argentina também acima dos 50 milhões. E mesmo com essas três safras, dos três maiores produtores ainda lá em cima, boas safras, os estoques ainda vão ficar muito apertados, tanto nos Estados Unidos como no mundo. A gente ainda vai ter os menores estoques, fora o ano passado, desde 2013. Então isso nos mostra que a visão de longo prazo é de preços firmes também. Pode ser que os preços tenham alguns vacilos e caiam ao longo, vai ter altas e baixas aí ao longo desse próximo ano. Porém, é um cenário muito sólido de preços, especialmente para Chicago, bastante firmes nos próximos meses. Então essa é a nossa visão. Certo, então é uma boa notícia, né? Uma boa notícia, porque o que aconteceu aqui e aconteceu aqui na nossa região. Só vou te dar, por exemplo, um histórico, né? Porque muitos produtores, né, adquiriram os insumos, né, em reais, certo? E poucos foram os que fizeram os contratos, entendeu? Porque o pessoal está acreditando, né, que a soja ainda continua subindo, né? E cada vez que a soja sobe, de repente o seu custo de produção abaixa. Entendeu? Então muita gente está acreditando que o mercado, como o mercado está firme, né? Muita gente vai ainda fazer os contratos. Você tem algum número, assim, por exemplo, de quanto por cento da soja que vai ser plantada já foi contratada? Você tem algum número? Olha, hoje a gente peestima aí, sim. O mercado rodou muito menos, né, Nestor, nessa safra, pelos motivos que você falou, né? Existe uma perspectiva mercado de que firme, isso, exatamente. Subindo, isso. Certo. E, por outro lado, o produtor também está com receio, né? Porque ele, no ano passado foi muito doído, né? Vender soja de 80, exatamente. E ter que entregar essa soja com preços a 160 e ele recebendo só 85. Então isso fez com que ele esteja com o pé no freio nessa vez, né? E com milho também a mesma coisa, né? Exato. Então, realmente, a gente está vivendo níveis de vendas bem abaixo do normal para esse mesmo período. Só que, é claro, assim, essa estratégia de segurar lá para frente, ela tem que ser avaliada sempre com cuidado, né? Porque realmente com o pé no chão, você ter parte dos seus custos travados é importante e hoje existem ferramentas, especialmente na Bolsa, para que você possa fazer essa trava do físico e ainda continuar participando de eventuais altas no mercado. Então isso é uma coisa que é importante o produtor ficar atento, porque ele pode garantir um valor mínimo ali, fazer uma venda hoje para comigo, por exemplo, a R$ 152, e mesmo assim criar uma opção dentro do mercado financeiro para caso a soja continuar subindo, ele ainda seja remunerado nessa alta. Então é importante ter essas perspectivas de alta, mas também não especular com a safra toda, como se diz, né? Exatamente. Porque acho que é interessante, né, o produtor também travar seus custos, né? Acho que é um mecanismo também, né, que eu sempre comento até com os produtores, né, que o produtor tem que ter o seu custo de produção na mão, né? Por exemplo, custo de adubação, custo de defensivos, né, custo de semente, né, praticamente seu custo de produção, né? E ter um balizador, ou seja em dólar, ou seja em saca de soja, né? E a partir daí ele fazer o seu custo, né? Porque tendo o seu custo na mão, né, já fica mais fácil para trabalhar, né? O risco diminui, né? Porque a lavoura, querendo ou não, é um risco, né?
hoje que a gente fala. Exato. A rentabilidade da lavoura é alta, mas o risco é muito grande, né? Acho que somente quem está no campo, né, igual a gente que acompanha o dia a dia dos produtores, né, a gente sabe o risco, né, que o produtor tem, né? Igual a maioria talvez da população, né? Só vê só quando os produtores colhem bem, né, produzem bem. Mas, por exemplo, esse ano aqui, por exemplo, na safrinha de soja, a gente sabe que vai ter quebra, né, de produtividade, de produção, né, e é bastante difícil, né, para o produtor, né, também arcar aí com os custos, né. A gente sabe que o primeiro a sentir o baque é o produtor que está lá na frente, mas vem de lá para cá, né. Praticamente a gente está todo no mesmo barco, né. Se o produtor vai bem lá, a cidade vai bem, todo o setor vai bem, né. Exatamente, exatamente. Realmente essa incerteza ainda está muito presente, né, sobre a segunda safra de milho. Não só aqui em Goiás, né, Nestor? A gente acompanha os clientes também em outros estados. O Paraná tem quebras severas já na produção de safrinha. O Paraná que é o segundo maior produtor de milho do país. O Mato Grosso tem uma situação variável. Tem grande parte do Mato Grosso uma situação até boa, especialmente no centro-norte do estado, que recebeu chuvas melhores, mas tem partes do Mato Grosso ruins. Exato. Certo. O Mato Grosso do Sul, que é o terceiro maior produtor de safrinha, tem regiões muito afetadas também pela falta de chuvas. O Triângulo Mineiro, partes de Minas Gerais também bem seco nos últimos 40 dias. E aqui em Goiás, que é uma situação mais local, a gente acompanha mais, realmente a situação é de muita variabilidade, né, Nestor? Eu não sei se tu concorda, tem lavouras boas, né, em alguns locais que pegaram ainda algumas chuvas, né, em abril, mas tem localidades aí que dificilmente podem até não dar colheita, né, porque plantio tarde, chuva faltando, né? Realmente a formação das espigas foi muito deficiente, né? Exatamente, exatamente. Tá? Agora voltando na soja, praticamente então a gente pode esperar então que o mercado continue firme, pelo menos por um bom tempo. Na verdade, sim, a gente vai viver patamares de preços muito mais próximos dos atuais do que preços que a gente via um ano atrás. Então esse é o recado, né? Hoje a oferta de soja ela não cresce com uma velocidade tão grande quanto a necessidade. A gente sabe que agregar novas áreas de produção não é tão simples assim. Então, diante do que se espera no aumento de oferta para esse próximo ano, a gente sim deve ter preços da soja ainda bastante firmes. E é claro que a gente pode eventualmente ainda ter problemas na safra americana, problemas na safra brasileira, falando em 21, 22. Isso pode agravar o quadro de oferta e isso pode incentivar ainda mais os preços. Só lembrando que aqui, quando a gente olha para dentro do Brasil, a gente tem que colocar a variável câmbio aí, né? A variável dólar nessa função. Os preços internacionais da soja têm uma solidez muito grande para os próximos 12 meses. Aqui no Brasil, a gente tem um pouquinho mais de risco, porque temos o risco do dólar, temos o risco de o mercado financeiro brasileiro entrar numa onda de otimismo, a gente tem uma situação política um pouco mais controlada e ver o dólar recuando um pouco. Particularmente, e a visão da Pátria, a gente não acredita numa queda robusta do dólar, até porque estamos já começando um processo eleitoral no Brasil. 2022 é um ano de eleição presidencial e isso sempre adiciona muita volatilidade ao mercado cambial. Ainda mais um ano, 22, né, que teremos aí provavelmente dois opostos muito fortes, né, competindo na eleição. Isso vai fazer com que mais volatilidade seja adicionada no nosso mercado cambial. Então, também falar em dólar muito abaixo de 5 ou abaixo de 5 ainda não é uma realidade para o mercado, o que ajuda a manter soja forte ainda, né? Preço. Certo, beleza. Viu, Cristiano? Só para você que acompanha bem o mercado, né, praticamente é especialista, né, nessa área, tá? Como é que está a safra americana? Até então estava tendo temperaturas baixas, parece que agora voltou a chover, né? Principalmente o Corn Belt ali, né? Dá um norte aí para nós, como é que está A safra americana está começando bem, viu, Nestor? A gente tem hoje 61%, tem um número divulgado hoje pela tarde. Sim, isso, eu cheguei a ver. 61% da soja, né, já plantada. É um volume bem acima da média dos últimos anos, né, que girava aí em torno de 30% a 40% plantado nesse período.
certo, No caso do milho, já tem 80% plantado, né? Então é uma safra que certo, começa bem. Eu diria que é uma safra que sim, começa bem. Existem pontos mais secos no norte dos Estados Unidos, certo, especialmente ali no norte do Cinturão e nas Dakotas, né? Dakota do Sul e certo, Dakota do Norte. Mas a correto. principal região produtora, o centro-sul ali da região produtora americana, está com boas Ah, e o condições, tem Missouri? chuvas chegando. Exatamente, tá? Principalmente Iowa, Certo, Illinois e pegando ali o certo, Vale do Rio Mississippi. Então tem certo, regiões que correto, estão com um plantio já bem avançado, chegam chuvas nos próximos dias. Então hoje é muito cedo para falar em problema na safra americana. Lembrando que correto, o principal momento de ficar atento com o clima e onde a gente deve ver mais volatilidade também em função do clima é julho, pensando principalmente nas lavouras de milho, e entre final de julho e agosto, pensando nas lavouras de soja, que é onde a gente estará com quase toda a safra ali entre florescimento e enchimento de grão, que a gente sabe que é um período mais crucial para as lavouras, né? Se tiver algum correto, problema no correto. início, atrasa um pouco o plantio, mas não é nada grave que possa prejudicar a safra lá na frente. Certo. É porque nos Estados Unidos eles começam primeiro plantando milho, né? Depois que eles entram plantando soja, né? Exato, o milho começa antes, né? Mas nesse momento eles Isso. estão plantando os dois, né? Já estão plantando os dois, né? Isso, tá, tá. Eu tive Isso. lá, já tive uma vez nos Estados Unidos, né? Em 2010, né? E muito, aí até os produtores lá comentaram que nos Estados Unidos, quando chove muito, que é mais problema do que quando chove pouco, né? Exatamente. A constituição dos solos dele, né, são solos Isso, bem mais exatamente. pesados, né? Então as Isso. grandes E são, perdas que se observa lá são muito mais por excesso de chuva do que por falta, né? exatamente. Até que na região de Jataí tem uma região que a gente chama de Coval, uma região localizada aqui entre Jataí e Serranópolis, né? É uma área bastante úmida, né? E justamente são umas áreas que eu comparei principalmente com as áreas ali dos Estados Unidos e da Argentina. São chapadões, né? Com um lençol freático aí bem alto, né? E tem mais problema quando chove muito do que quando chove pouco, né? Mas são Exato, solos exato. É lá bem nos uma Estados Unidos característica muito do. isso, dos Estados Unidos, né? Mas são solos altamente férteis, né? E bem Exato. produtivos, né? Tá. Eles têm um Não, custo, beleza. tanto os Estados Unidos como a Argentina tem um custo com fertilizantes muito menores que aqui no Brasil, né? Ah, sim. Especialmente com o cerrado brasileiro aqui, né? São solos mais ricos, digamos assim, né? São solos mais antigos, né? Altamente férteis, né? Mais antigos, exato. Exato. Exatamente. Ao contrário aqui dos solos brasileiros, né? Que são solos aí mais novos, Jovens, né? né? Que precisam muito mais de correção, né? E aumento de fertilidade, né? Tá. Exato. Outra coisa, até acho que os produtores aí, até para entender melhor também. Falando nos Estados Unidos, né, lá no caso eles também têm, eles, eles têm subsídio, né? Eles possuem subsídio para plantar, né? Ao contrário do que do Sim, Brasil ocorre, né? Continua ainda esses eles têm subsídios, algum, né? eles têm algum suporte, sim. Esses subsídios, principalmente na parte. Quando tem algum problema mercadológico, esses subsídios ficam muito Certo, mais evidentes. E um exemplo claro disso, Nestor, foi exatamente nesses anos de guerra comercial. Os preços que ficaram tanto no milho quanto na soja davam prejuízo aos produtores. E o governo entrou com pacotes de auxílio para os produtores lá muito significativos. Pra você ter ideia, alguns desses pacotes chegavam a pagar mais de R$ 1.000 por hectare, transformando, né, em reais por hectare, mais de R$ 1.000 por certo, hectare na mão do produtor, vindo de cheques do governo. Então, assim, certo, claro que é uma situação muito ruim para o produtor, né? Ninguém quer viver de ajuda governamental, né? certo, Mas foi uma solução que deu certo naquele momento, para evitar que tivesse grandes diminuições de área plantada, por exemplo. O governo ajudou. Mas normalmente já se tem incentivo ao crédito, incentivo ao seguro rural, né? Muito forte o seguro rural lá, mais de 90% das certo, áreas são seguradas, e isso tem incentivo governamental, algo semelhante ao que a gente vê aqui no Brasil, né? Com taxas um pouco subsidiadas, eram, né? Até no passado, as nossas taxas de juros eram um pouco mais baratas para produtores. Hoje, com a redução da Selic, as taxas já estão mais equalizadas, né? Entre produtores e outros setores. Mas existe sim um suporte muito forte à agricultura de lá. certo. Bem diferente aqui no Brasil, né? Tá. Outra coisa também, Aqui, assim, a gente. Pode falar. porque aqui muitos produtores, querendo ou não, né, recebem aí, talvez, não trabalham com financiamento, né, e acabam aí, através de cooperativas, de empresas, né, acabam fazendo seu custo de produção, né?
Aqui Tá. no Brasil existe um suporte via crédito, mas ele depende de garantias, né? O produtor que não tem garantias realmente não tem esse, não ganha nada, né? Ele realmente oferece as garantias pelo crédito, né? Uma situação um pouco diferente do que se vê em outros locais. Eu acho que quando a gente fala de subsídios, o que chama mais atenção, por exemplo, é a Europa, muitas vezes, que aí sim o subsídio é muito forte lá, né? O produtor realmente é mais bancado pelo Estado em algumas partes da Europa do que se vê nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos existem os subsídios, mas quando o momento, por exemplo, agora, que lá o mercado está muito forte, os preços estão bons, esse subsídio fica um pouco de lado, né? Já que o mercado dá Certo. conta de garantir a renda do produtor, né? Correto, correto, correto. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, que eu notei também, observei, por exemplo, bem diferente aqui do Brasil, lá o Estado investiu muito na infraestrutura do país, né? Perfeito, Primeiro, perfeito. eles investiram na infraestrutura, né, de toda a logística, né? E ao contrário aqui do Brasil, né, infelizmente, né, a gente vê aqui os produtores, né, aqui Jataí é uma região tão rica, né, e tem muitas estradas aí que o produtor, né, tem que enfrentar, né, para tentar entregar sua produção, né? Exato, exato. A gente viu até movimentos esse ano dos produtores bancando. Isso já acontece muito, né? O produtor reformando as estradas. Sim, E sim, esse sim. ano também teve produtores bancando projetos de novas estradas aqui, uma parceria aí dos produtores com o governo do estado. Então, infelizmente, o estado nem sempre dá conta de atender o segmento, né, na velocidade que precisa, né? Tá certo, tá certo. Outra coisa também, só para título também de ilustração, né? Na Argentina, né, também tem aquela, até hoje ainda vigora aquela retenção, isso, aquele imposto. Você Na sabe me Argentina, informar, Cristian? Isso. sim, sim, segue vigente. Lá eles têm uma taxa Pesado, muito né? forte em cima da exportação de grãos. Muito, muito pesada, muito pesada. Era na faixa de Não é à toa que a 30%. Argentina. Sim, isso exatamente. Para a Ah, soja é nessa será que faixa, o isso? que faz com que a Argentina exporte muito pouco grão, né? Eles acabam exportando mais farelo, onde as taxas são menores, mas para o Certo, produtor é muito ruim. Sem falar na Argentina, um grande problema que o produtor vive lá é a questão cambial, né? É uma moeda muito correto. desvalorizada, né? Então traz um risco, né, para o produtor. Muitas vezes eles preferem segurar o grão por muito tempo, porque o grão tem mais liquidez do que a moeda deles, né, que perde valor muito rápido, né? Nos últimos anos o peso argentino caiu muito, né, frente a outras moedas, né? Certo, não correto. Tá bom. Então, só finalizando então a parte da soja, né? Então, preços abaixo de R$ 100 vai ser difícil a gente ver, então, pelo menos por enquanto. Muito difícil, né, senhor? Muito difícil. Hoje, para a gente ver Certo, preços abaixo de R$ 100 aqui, tem que acontecer algo muito diferente do que está posicionado nos fundamentos atuais. certo, não. Beleza, então. Até agora, muito obrigado aí pelas informações, né, Cristiano? Então, agora, partindo então para a área de milho, né? Milho, que você já deu uma visão aí de como é que está mais ou menos os estados aí produtores, né? Tá? E milho também, hoje já estão se falando aí milho na faixa de R$ 100, né? Exato, Ele tem exato. ainda mais caixa para subir. Eu vi alguma coisa até em termos aí de R$ 120 a saca. Você acha que pode chegar a esses valores? É possível sim. A gente tem dois fatores importantes a serem salientados quando a gente olha o preço do milho hoje. O primeiro é a quebra de Certo, produção. Até eu vi uma das certo. perguntas aqui do Alexandre que está nos assistindo, qual a estimativa de quebra, né? Hoje, Sim, sim, sim. penso, a nossa visão é de uma quebra de pelo menos 15 a 20% aí na produção goiana de milho, safrinha, isso considerando uma média de 100 sacos, né? Então a gente já está falando em médias de 80, 85 sacas, e que podem se agravar. Então o Brasil vai ter menos milho para atender seu mercado interno e para atender especialmente as exportações. Então esse já é um fator altista para os preços do milho que podem nos jogar a patamares acima dos R$ 100 aqui em Goiás, né? Isso é fato, isso pode sim acontecer. Agora a gente tem que ficar atento, porque a demanda exportadora realmente vai diminuir. Hoje um exportador ele não dá conta de pagar o que o nosso mercado interno paga. Até quando a gente olha a paridade de exportação hoje, ela está muito Certo. abaixo do que as empresas que atuam no mercado interno brasileiro pagam pelo milho hoje. Então nós devemos sim ter uma retração nas nossas exportações. Isso vai deixar mais produto disponível aqui. Um segundo fator limitador de altas de preço do milho é que os preços só podem subir até onde o mercado dá conta de pagar.
Porque se a gente tiver setores Certo. consumidores não dando conta de ter margem, criadores de aves, criadores de suínos, indústria de Mesmo, etanol, mesmo leite, né? exportadores. Exatamente. Então, se esses consumidores não derem conta dos preços, a gente vai ter uma redução de demanda. Então, isso é um limitador para os ganhos. Mas hoje eu diria que é possível sim a gente continuar a ver preços crescentes no milho, porque alguns setores ainda têm alguma margem ainda para ser espremida, dão conta de pagar um pouco mais, e porque realmente a gente vai ter uma oferta menor ao longo desse ano com as quebras de produção. Até você deve estar acompanhando bem aí, Nestor. Qual que é a sua visão em Jataí, na região que tu atua, como estão as lavouras, né? Porque, não, com certeza, né? Essa quebra já é confirmada, né? Agora, para avaliar que fica complicado, né? Porque tem aqueles milhos, os melhores milhos Variável, né? aqui, é muito variável, né? Os melhores milhos aqui foram plantados em cima do feijão, né? Que foram plantados lá em janeiro, né? O feijão tem um ciclo menor, né? Então, os melhores milhos foram plantados, então, em janeiro. Mas são poucas as áreas de feijão, né? O grosso mesmo foi em cima da soja, né? E o plantio da soja, como atrasou lá atrás, né? O plantio do milho também, consequentemente, atrasou, né? E o ciclo da soja também atrasou, né? Então, teve dois atrasos aí. Aí, na época da colheita da soja, teve muita chuva. Chuvarada, né? Teve bastante chuva, então o produtor também, né, que normalmente começa a plantar aí em janeiro, início de fevereiro, começou praticamente a primeira janela aí em cima de milho, em cima de soja, né, foi a partir do dia 15 de fevereiro, né? Então o grosso, né, foi começando a plantar então a partir de 15 de fevereiro. Esses milhos plantados aí no início, no dia 15 de fevereiro, normalmente foram plantados nos solos de melhor fertilidade, né? E já está no estágio aí de enchimento de grãos, né? Mas tem muitas áreas que praticamente pendoou, né? E não recebeu nenhuma chuva, entendeu? Praticamente o grão está enchendo ali, né? Com a umidade que tem ainda resta no solo, né? A gente tem acompanhado aí, a gente tem de manhã já no campo, né? Tem muito orvalho, né? Que talvez tenha ajudado um pouco, né? As plantas, né? Então, esse primeiro plantio aí plantado a partir do dia 15 de fevereiro em solos de maior fertilidade, essas variedades, esses materiais aí que tem um teto aí de alcançar umas melhores produtividades, né? Como o plantio também foi se alongando, né? Praticamente a gente tem plantio aí até de quase depois do dia 15 de março, né? Praticamente. Então tem muito milho que nem pendoou ainda, né? Quer dizer, foi plantado fora da janela, né? Tá correndo mais o risco, né? Mas como aí não choveu, né? Praticamente abril teve poucas chuvas, né? Aqui em Jataí tem lugares que faz mais de 40, 50 dias que não chove, né? E aí algumas regiões pegaram um pouco mais de chuva, estão um pouco melhores, né? Mas é muito variável, né? Mas os melhores milhos ainda são os que foram plantados primeiro, né? Em solos aí de melhor fertilidade, né? E agora, a cada dia que passa, né, como não está ocorrendo a chuva, né, acho que aí cada dia que passa está perdendo um pouco de produtividade, né? A gente estava esperando alguma chuva já nas semanas atrás, né, mas como não choveu, tem uma previsão aí para o final de semana, está todo mundo aguardando. Ontem já ouvi relatos que andou chovendo já em algumas regiões, né? Já é um sinal, né? Porque está todo mundo ainda aguardando para... Porque mesmo se a chuva vier agora, é lógico, vai ter perca, né? Essa perca já está confirmada. Mas, no entanto, vai ajudar bastante, né? Vai ajudar bastante, porque ainda tem Positivo, muito milho. bem-vinda, né? É bem-vinda, né? Porque chuva sempre é bem-vinda, né? E outra, né? Tem muito milho também plantado mais tarde, né? Tem muito sorgo ainda que está tudo no estágio vegetativo, né? Nem soltou as panículas ainda, né? Então, toda chuva que vier, né, até para esses milhos, né, que já estão formados, muita gente fala, não ajuda. Ajuda sim, né? Porque o milho, né, com a chuva, com certeza os grãos vão ficar mais pesados, né? Vão ficar mais pesados. E com Exato. certeza, né, tem tudo E para ainda... a gente Pode continuar, acompanha pode muito falar. os modelos climáticos e realmente as mudanças que tiveram nessa tarde, na atualização de hoje, foram positivas, né? As chuvas que eram esperadas Certo. mais para o final do mês aproximaram um pouco, né? Já a partir de sábado aí começa a mostrar algumas chuvas chegando Isso. novamente ao Ó, sul de Goiás, né?
E mais para o Isso, final do isso. mês, essas chuvas podem se estender ali até a metade do estado, podendo chegar nas regiões aqui próximas de Goiânia, Anápolis, região leste do estado aqui também, que é importante, né? Estrada de Ferro, Silvânia, Sim, Catalão. sim, sim, sim. Então, realmente, se essas chuvas se confirmarem, pelo menos para estancar parte das perdas, né? E para trazer uma melhora aí no enchimento de grãos e nas lavouras que ainda estão em formação, né? Não, com certeza, com certeza, com certeza. Viu, Cristiano? Em termos de produção de milho, né, já que a gente está falando de milho, hoje a produção nacional, a produção do Brasil, quantos milhões? Hoje a estimativa, ela gira em torno de 102 a 105 milhões de toneladas. Isso somando, né, a safra de verão, que normalmente ela Safra e fica entre safrinha, né? 25 a 26 milhões, isso. Esse ano a Certo, safra de verão teve quebras lá no Rio Grande do Sul novamente, ficou a safra de verão total em torno de 23 milhões de toneladas, enquanto a safrinha tinha estimativas até de 82 milhões de toneladas. Hoje já se certo, fala em números aí abaixo dos 75 milhões de toneladas para a safrinha. Aí quando a gente olha os certo, levantamentos oficiais, né, a Conab soltou semana passada 105 mais ou menos milhões de toneladas, o USDA certo, falou em 102. Mas a certo, perspectiva é desse na nossa opinião, né, da Pátria, é mais próximo desse 102 hoje do que do 105. Realmente a situação é grave. certo, 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 certo. Tá, mas aí normalmente era para ser quanto? A gente Se podia tivesse corrido tranquilamente tudo produzir bem. 110, 111 esse ano, 110 a 111. 110, E aí 111. lembrando que Não, de produção, a gente certo, trouxe um estoque aí próximo dos 10 milhões de toneladas do ano passado ainda, né, da safra certo. 19 e 20. Então isso Passada, nos daria um certo, total aí de 120 milhões de toneladas. Mas a gente tem um consumo interno que se aproxima dos 75 milhões de toneladas e as primeiras estimativas de exportação se falava aí em 35 milhões de toneladas. Então, mesmo com a produção normal, os nossos estoques ficariam apertados ainda. Já que temos uma quebra de produção ainda, os estoques tendem a ficar ainda mais apertados. É claro que se a gente perde produção, a gente perde exportação principalmente. Só que diferente, por exemplo, Nestor, de 2018, quando a gente teve uma quebra na safrinha e exportou muito menos, agora a gente tem uma certo. situação do mundo comprando mais. Os Estados Unidos têm um volume limitado de milho para venda. A China se tornou o maior importador mundial de milho. A China, para se ter uma ideia, nos anos anteriores ela comprava de 5 a 7 milhões de toneladas de milho por ano. Esse ano que passou, que está acabando, né, esse ano comercial que está acabando, eles já compraram mais de 26 milhões de toneladas. E para a safra que vem, devem comprar mais de 26 novamente. Então, realmente, os chineses entraram com força nesse mercado e já são os maiores compradores mundiais de milho, além de ser os maiores compradores mundiais de soja, né? Certo, correto. Porque até então o Brasil exportava pouco, né, o Cristiano, né? Nos últimos anos que ele tem aumentado bastante a exportação, né? A gente exportava pouco até mais ou menos 2010 por aí. Depois, com o advento da Certo, safrinha e o crescimento rápido da safrinha, a gente passou a exportar bastante e rapidamente se tornou o segundo maior exportador de milho. No ano passado, para se ter uma ideia, quando a gente pega ali entre meados de 2019 e meados de 2020, o ano comercial internacional, o Brasil chegou a superar os Estados Unidos por um breve período de tempo, sendo o maior exportador de milho. Coisa que os Estados Unidos já recuperou nesse ano. Os Estados Unidos vai exportar mais de 70 milhões de toneladas esse ano. certo, correto, tá. Aí a gente vê muita demanda aí, no caso da soja, pela China, né? No caso do milho brasileiro, né? Qual que é o mercado que ele atende? Bom, o Brasil é um grande exportador para países asiáticos fora a China. Entre os Certo, principais, destaque para o Irã. O Irã é um comprador muito importante do milho brasileiro. Outros países, Japão, outras partes do sul da Ásia, algumas partes da Europa, mas a grande concentração nossa, Oriente Médio e Ásia, fora a China. Então os ah, asiáticos são o nosso principal mercado de milho ainda. certo, correto. Tá, e tem mercado ainda para crescer, então, né? Se a Com produção no certeza. Brasil, a tendência então é crescer, então, a exportação, né? Sim, a gente Tendo, tem espaço aí para tendo, buscar outros mercados. tendo produção, Até né? porque, até porque, Nestor, a gente, com a questão da safrinha,
a gente tem um milho que é disponível num período diferente dos outros principais produtores, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles entram no mercado a partir de novembro, praticamente, final de outubro, novembro. A gente entra já mais cedo, né? Já a partir ali de final de julho, agosto, no mercado exportador. O milho brasileiro é um milho de altíssima qualidade, né? Principalmente por causa das colheitas já no período seco aqui no Brasil, né? Então é um milho com qualidade boa, é um milho que entra num tempo diferente da safra americana, por exemplo, e isso nos faz ganhar mercado também. Então é um mercado em expansão. E tem também, é importante lembrar, né, Nestor, uma demanda cada vez maior também pelo milho, pelo etanol de milho, né? Então a gente já deve chegar aí a 8 milhões de toneladas do milho brasileiro sendo consumido para etanol nesse ano. É um novo mercado e um mercado muito promissor também, né? Certo. O problema, por exemplo, eu vejo aí, por exemplo, que como o produto está caro, né, o Cristiano, o custo também desse etanol, né, não fica às vezes competitivo, né? Exatamente. Assim, as indústrias estavam com margens boas até pouco tempo atrás, agora as margens estão muito apertadas também, né? Isso é um fato. E não é só no etanol, né? Se você pegar aí produção de suíno, aves, todos estão muito apertadas as margens com esse milho nesses preços, né? Então, assim, não é fácil para os setores consumidores aguentar o preço da soja, por exemplo, duplicou, né? O preço do milho chegou a triplicar, né? Se a gente olhar aí que tranquilamente o milho girava aí entre R$ 30, R$ 35, e agora a gente já fala em milho de R$ 100 em algumas regiões, né? Certo, tá. Quer ver, você comentou aí a respeito do consumidor praticamente lá, entre aspas, assim, final, né? Que seriam os produtores aí de suínos, de frango, né? Produtores de leite, de carne. Como que eles estão, você tem um norte aí desses produtores, né? Como que eles estão, a margem deles, com certeza o custo aumentou, né? E nem sempre a remuneração, né, está sendo acompanhando, né? Você acha que com esses valores aí também, né, a cadeia de produtores aí, com certeza vai sofrer também um baque, né? Sofre sim, Nestor. No ano passado, por exemplo, a gente já começou a viver essa escalada do preço do milho, mas isso também coincidiu com uma escalada muito forte do preço das proteínas animais, especialmente puxadas pelo mercado exportador. Novamente, China, né, comprando muita proteína animal do Brasil, e isso fez com que os preços acompanhassem as altas que a gente viu nos grãos. Esse movimento ele já não está mais tão intenso nesse ano, então as altas nos preços das proteínas animais já não conseguiram acompanhar nesses últimos meses a alta do preço do milho. Então as margens estão muito apertadas, sim. Os compradores ainda estão ativos, ainda tem margens positivas, os setores consumidores, a maioria deles, mas essas margens estão muito mais apertadas. E uma coisa importante, Nestor, assim, isso abriu o leque de muitos compradores do mercado interno brasileiro que não se preocupavam tanto com ferramentas, por exemplo, como o hedge, né? Operações em bolsa que possam protegê-los de oscilações para cima, né? Então isso vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro e é algo fundamental para que os compradores de grãos consigam sobreviver a essas movimentações. Por exemplo, hoje, se um comprador quer comprar milho safrinha hoje para entregar lá em agosto, tá difícil, o produtor não está querendo vender, né? Uma porque o produtor também não sabe quanto exatamente vai produzir, que vai colher, em função dessas secas, Então o mercado está muito travado. Como que um comprador pode se proteger nesse momento? Utilizando ferramentas em bolsa que os dê a condição de pagar um pouco mais caro no milho lá na frente, mas sendo remunerado durante essas altas na bolsa, né? Isso é muito utilizado pelas indústrias de etanol, pelas grandes indústrias que operam dentro do mercado brasileiro e muito utilizado pelos exportadores. Então, pequenos produtores de confinadores, não precisam ser pequenos, né? Mas confinadores, criadores de aves, fábricas de ração, que não utilizam muito essas ferramentas, é importante que elas se atentem cada vez mais a isso, porque essas oscilações elas acontecem e para que elas evitem sair do mercado, tem que ter essas proteções já no radar, né, para realmente se proteger desses preços. Certo, com certeza. É uma ferramenta aí, né, que os produtores aí, né, até os produtores, né, tem que se aderir, né, para diminuir os riscos, né? Exato. Tanto produtores quanto compradores. E são ferramentas que muitas vezes por não conhecer tão bem ou ter algumas experiências ruins, né? Porque hoje você está com um contrato aberto na bolsa, você corre risco, né? Tanto de oscilações para cima ou para baixo.
mas existem ferramentas dentro da própria bolsa, os chamados seguros de comercialização, que deixam você operar com segurança, sabendo quanto que é a sua perda máxima e podendo limitar, inclusive, seu ganho máximo. Então, existem formas de atuar dentro da bolsa sem correr riscos e sem se tornar um especulador, vamos dizer assim, né? Fazer proteções realmente que te ajudem a navegar nesse mercado, né? Certo. Não, beleza, viu, Cristiano? Teria mais alguma mensagem para você estar passando para nós? Não, deixa o convite aqui para o pessoal conhecer, né, um pouco mais sobre a Pátria Agronegócios, entrar no nosso Instagram, Correto. a gente divulga muito conteúdo aí sobre o mercado e te agradecer pelo convite. Vamos, então, quando sempre que quiser aí fazer esses bate-papos, estou à disposição e torcemos aí para que essas chuvas cheguem, né, e o produtor possa ter um alívio nas lavouras aí, porque, como você falou, uma produção ruim não é só ruim para o produtor, né, afeta todas as cadeias aí que estão precisando e afeta até o consumidor final, né, que está em casa e que vai consumir esses alimentos lá no final da ponta, né? Então, tomara que essas chuvas voltem aí e o produtor possa produzir pelo menos razoavelmente bem, né? Certo, não, com certeza. Viu, Cristiano? Então, obrigado, né, pela presença, né? É um prazer ter batendo esse papo com você, né? E trazer também informações aí para o nosso público, né? Tanto produtores, técnicos, né? O pessoal mesmo que acompanha a gente, né? Foi muito bom, né? É muita informação, né? E informação hoje é a base, né, Cristiano? A gente sabe hoje que informação não tem preço, né? Quanto mais informação a gente tiver, né? Diminui os riscos, né? Tá? Então, a você também que esteve acompanhando a gente aí pelo canal, muito obrigado aí por todos, né? E até a próxima, então, tá bom? Cristiano, obrigado. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.